Boa noite, Facundo, tudo bem? Fala, Matheus, tudo bom? Me ouve, me ouve bem Te por ouço aí? bem. Te ouço bem. Perfeito. Bem, Legal. fazendo aqui uma primeira apresentação do trabalho que a gente está fazendo, né? A gente começou nas últimas semanas a realizar uma série de lives. Agora ficou um negócio mais estruturado, temos uma marca, o mercado das ideias. E a ideia é fazer uma série de entrevistas que abordem temas tão relacionados à cidade de São Paulo, como aos dilemas que a gente vive no dia de hoje, tanto no ponto de vista econômico, social, de comportamento. E estou muito feliz que você aceitou o nosso convite aqui para essa sexta-feira à noite para a gente bater um papo sobre o seu trabalho e sobre as perspectivas que a gente vai ter aí nos próximos anos para o seu setor. Legal, obrigado pelo convite, viu? Mesmo. Antes de falar dos nossos temas que a gente queria abordar hoje, que é uma questão relacionada à cidade, ao centro de São Paulo, e também como que o setor de entretenimento e a vida noturna da cidade vai ficar após a crise do coronavírus. Antes eu queria falar um pouco da sua história. Estava lendo aqui, engenheiro, mestrado, doutorado em ciência política e depois para o empreendedorismo na área de entretenimento. Como que foi essa mudança? Como que é a mudança aí na sua vida? Ah, cara, como acho que qualquer coisa na vida, ela não foi muito planejada. Na verdade, a minha família é uma família muito envolvida com política. Meu avô, meu pai, meu bisavô, todos comunistas. Meu pai da Juventude Comunista Brasileira, meu avô do PCB, dirigente do PCB. Eu sou argentino por conta do golpe que a gente teve em 64, aí meu pai se mandou para a Argentina, só voltou para cá quando teve anistia. E aí eu, de classe média baixa, quando eu estava meio indeciso, queria ser arquiteto, mas na década de 90, quando eu fui fazer faculdade, eu não sabia desenhar porra nenhuma, não sabia nem. Eu me lembro de um exercício que teve no cursinho, que eu fui tentar fazer cursinho de arquitetura, que era desenhar uma garrafa. Aí era tipo desenhar uma garrafa que ficava em cima de uma mesa. Aí quando eu tive que pendurar meu desenho na frente para o professor avaliar, eu falei, tô fora, eu nunca mais volto nessa aula. Foi tamanha vergonha que eu desencanei de ser arquiteto. Voltei para casa falando, pai, eu não vou mais ser arquiteto, eu não tenho a menor capacidade de desenhar uma casinha. Aí ele falou, então vai ser engenheiro, porque aí você nunca vai passar fome como engenheiro. Eu falei, mas vou fazer engenharia de quê? Ele falou, vai fazer engenharia de alimentos, porque a humanidade não para de crescer e essas pessoas vão precisar ser alimentadas por máquinas daqui a pouco. E ele estava certo. Eu fui fazer engenharia de alimentos na Mauá. Naquela época tinha duas engenharias de alimentos, uma na Mauá, a outra no Unicamp. Só que não dava para fazer na Unicamp porque eu não tinha dinheiro para, apesar da faculdade ser barata, eu não tinha dinheiro para morar lá. E aqui na Mauá eu estudava com bolsa e trabalhava como estoquista numa loja. Estoquista e depois caixa, numa loja ali na Oscar Freire. Vendendo primeiro de estoquista e depois de caixa na Leves. E desse jeito eu conseguia pagar um pedacinho da bolsa, eu conseguia me manter, morava com meus pais. E aí eu trabalhei no comércio entre o primeiro e o último ano da faculdade. Mas eu me formei como engenheiro e nunca tive nenhum problema com as ciências naturais, mas não era a minha história, entendeu? Uhum, Eu gostava de engenharia, mas eu tinha feito mais para ter um meio de subsistência, não porque eu era apaixonado por aquilo. entendi. E como que Aí, cara, aí nesse meio tempo eu comecei a gostar de uma menina que fazia antropologia na PUC. Eu achava antropologia super chique. Eu não tinha nenhuma ideia do que era antropologia. E aí, porque eu estava afim dela, eu comecei a frequentar as aulas da PUC com ela à noite, quando eu saía do trampo. Aí eu já estava trabalhando na Tetra Pak como engenheiro. Eu saía correndo da Tetra Pak, pegava o carro e ia na PUC assistir aula com ela, do lado dela. Porque era o único tempo que eu tinha livre. E o namoro não durou nem 2 meses. Mas eu continuei assistindo antropologia porque eu amei. Eu continuei fazendo as aulas de antropologia. E eu fiz antropologia de 1 até 8 como ouvinte. Aí eu falei, quer saber? Eu falei, eu vou continuar aqui. Eu fazia como ouvinte, né? Aí eu falei, quer saber? Mas eu vou
Aí eu fui fazer jornalismo internacional e político, Uhum. porque eu já tinha nessa época começado a trabalhar na América Online. Aí quando eu terminei o meu trabalho de conclusão de curso do jornalismo político, o meu orientador, eu estava discutindo sobre política e tecnologia, Uhum. tecnopolítica, que era um assunto que não era muito coberto no começo pelas ciências sociais no começo dos anos 2000, porque ele era muito técnico. Mas como era da área de exatas e estava trabalhando já com internet, eu tinha, enfim, eu tinha uma certa familiaridade com o assunto dos protocolos, da internet em si. Uhum. Aí ele achou minha tese super bonita, super potente naquela época. Eu sempre interessado em resistência, porque era o campo da onde a minha família tinha vindo. Perfeito. Então, resistência para mim não era Meu avô tinha sido torturado por ser da resistência. E eu tinha Uhum. nascido por conta da resistência, porque meu pai tinha saído do Brasil para não ser morto. Então, resistência sempre foi um assunto importante para mim, teoricamente falando. Aí eu falava, ah, cara, a resistência hoje em dia já não está mais na revolução, já não está mais na greve. É que a resistência que eu digo a romântica, né? A maior. Perfeito. A resistência está nos pequenos atos, na desobediência civil do dia a dia. Mas se a internet mudou a cultura e as relações entre os humanos, tem que existir resistência aí também. Perfeito. E aí eu fui estudar o hacktivismo, o ativismo político, o cyberterrorismo, que se chamou depois, muito tempo depois de cyberterrorismo, e eu fui estudar as resistências na internet, usando por arcabouço teórico o trabalho do Deleuze, do Foucault, do Nietzsche, do Heráclito. Aí eu me enfiei um núcleo de anarquistas na PUC, se chamava Núcleo de Sociabilidade Libertária, que era um núcleo de pares, assim, que eu acho um grupo muito potente, que eu estou revisitando agora na quarentena, que eu estou relendo tudo que eles estão produzindo, inclusive são umas abordagens super inovadoras com relação a tudo isso que a gente está passando, da perspectiva do Estado, da perspectiva do abolicionismo, da perspectiva da desobediência civil, da perspectiva do capitalismo. Então, chamava Núcleo de Sociabilidade Libertária. Uhum. E aí eu fiz o mestrado na PUC, aí eu fiz o doutorado na PUC, porque bom, minha tese de mestrado foi super boa, eu ganhei bolsa, né? O mestrado e pro doutorado. E Tinha continuou bolsa. trabalhando como engenheiro nessa época? Já no mestrado eu já tinha sido demitido. Entendi. Então, eu acho que aí eu tinha sido demitido, puta. E aí aconteceu que, na verdade, o que eu estudei na política, o fato de eu ter estudado política, foi o mais importante que aconteceu para mim. Uhum. Porque o que aconteceu, voltando para os meus negócios, é que eu tenho hoje uma latitude maior, Perfeito. quase cognitiva, para conseguir interpretar um negócio de múltiplas frentes, entendeu? Então eu sei mexer Você... numa planilha de Excel, mas eu também sei mexer num Keynote, eu sei escrever, eu sei como é trabalhoso você escrever uma tese de. Eu acho que tem poucas coisas mais insuportáveis do que escrever uma tese de mestrado e doutorado. É mais fácil escrever, eu juro que é mais fácil fazer uma outra maratona do que você escrever uma tese de doutorado e de mestrado. Um desafio Então, solitário, né? e é muito inseguro, né, cara? E não tem recompensa nenhuma, porque ninguém vai ler aquela merda. Ninguém lê, quem que lê tese de mestrado? Nem orientador lê tese de mestrado, entendeu? Então uma construção de um castelo, assim, de um, com, com um nível de detalhamento, de fractais, que só eu ia habitar, mais ninguém. É muito louco Entendi. isso. Você montar uma tese de mestrado, eu estou falando do meu caso, né? Tem gente que tem relações diferentes com seus orientadores e com suas produções acadêmicas. Mas eu não era um intelectual e não era um acadêmico. Eu era um Entendi. engenheiro, eu era uma anomalia no meio das ciências sociais. Imagina, eu não era formado em ciência social. Ninguém me respeitava. O que você está fazendo aqui? Vai pedir para sair quando? Para que você vai fazer doutorado? Qual que é o teu interesse? Você é um agente do sistema.
Todo mundo Entendi. me olhava com uma profunda desconfiança, porque eu acho que poucas vezes na história teve engenheiro que foi fazer doutorado em política. Dos dois lados, né? Engenheiro que vai fazer política. E por que que eu fiz isso? Mas por que que você foi fazer essa merda? Porque eu queria provar para mim mesmo que eu podia. Eu nunca fui Entendi. buscar nem o meu diploma. Eu não fui buscar o meu diploma. Até hoje o diploma tá lá na PUC. Se alguém duvidar, pode bugar, que eu prometo que eu tenho doutorado. Mas eu nunca fui buscar o diploma. Por quê? Porque não era sobre o diploma. Era sobre olhar e falar, eu consegui fazer isso. E tem uma coisa, eu me lembro quando eu estava entregando a minha tese de doutorado, que minha filha estava para nascer, assim, eu estava construindo joia, minha filha estava para nascer, eu estava completamente quebrado. E eu escrevia o doutorado aos sábados, 2 da manhã, e eu tinha vontade de chorar, porque não terminava nunca, e nunca estava bom. E aí eu ia me encontrar com o orientador, ele cortava E 50 volta, melhora isso. páginas, e volta. E eu falava, gente, por que que eu fiz isso comigo? Por quê? Mas tem um gozo nessa exaustão. Tem uma alegria nessa exaustão. Que eu acho que só quem fez já uma maratona na vida e estava com cãibra no 41º quilômetro sabe do que eu tô falando. Você já Tem correu uma um... maratona? Não, nunca. Eu sou meio preguiçoso. Eu também. Mas eu não sou intelectualmente preguiçoso, eu sou fisicamente preguiçoso. Então tem um gozo, cara, nesse lugar da impossibilidade limítrofe, assim, da tua existência, de você falar, caralho, eu não aguento mais. Mas eu não vou desistir, porque eu não vou te dar o gosto de você me ver sucumbindo. E que Perfeito. assim, é estática, é muito foda. É muito E foda. E muito do que Facundo, aprendi. Desculpa. não, não, pode concluir, por favor. Não, e tudo que eu aprendi na ciência política, a gente instrumentaliza muito o saber, né? Ninguém Uhum. estuda porque estuda. Eu acho maravilhoso quando alguém fala, por que eu estou estudando Esperanto? Mas por quê? Por que não? Por que O não estudar conhecimento como fim alguma em si coisa? mesmo, né? Exatamente, ele não precisa ser funcionalizado ou ser transformado num saber com o objetivo de ser instrumentalizado para gerar produção. Por que o saber não pode ser simplesmente pelo gozo de saber? Então, especialmente hoje em dia, que é tão fácil estudar, né? Hoje em dia, estudar está muito mais acessível do que era. Para mim, o estudo sempre foi voltado para a elite. É uma pena que no país a gente não tem uma educação de base, né? A gente não tem uma educação sólida no fundamental, porque se a gente tivesse, cara, a gente seria potência. O estudo, a metodologia de ensino no país que que priorizava, né, antes do governo Bolsonaro, a pesquisa e a educação superior em detrimento da educação de base, se essa inversão, se fosse o contrário, cara, porque no final das contas, grande parte das vezes quem tem acesso à sua educação, óbvio, que depende muito também da cadeira, mas é uma elite, né? Cada vez mais as classes menos favorecidas conseguem chegar, mas por conta do racismo estrutural, da desigualdade social histórica, é a elite que vai estudar em escola pública. Cara, se fosse o contrário, você tem hoje uma gama de saberes disponível pelos computadores, ou pela internet, ou pelo próprio celular, que te possibilita aprender quase qualquer coisa. Só não pode ter preguiça intelectual. Mas se você não tiver preguiça intelectual, você consegue aprender quase qualquer coisa. E Facundo, eu me identifiquei muito com a sua história, porque eu, de certa forma, também nasci da resistência, mas ao contrário. Meu avô era argentino, né? Peronista fanático. O meu bisavô. Ó, só um adendo, o meu bisavô deve ter dado uma paulada no teu avô, porque meu avô era radical. Ele Então, era, ele, ele era dos radicais, não dos peronistas. meu Eles devem ter bisavô tretado em algum lugar. foi prefeito de La Plata, né? E o meu tio bisavô foi governador de Mendonça. Isso foi uma coisa que eu fui descobrindo aos poucos da minha vida, porque meu avô nunca apresentou essa história, ele tinha uma certa vergonha. A gente acredita que ele deixou família por lá, então é uma história que é
obscura até hoje. Mas voltando do ponto que você estava falando em relação ao essa coisa da não funcionalidade do saber, como que isso impactou na hora de você montar os seus negócios? Como que foi esse começo? E se todo esse conhecimento antropológico, político, filosófico está presente no que você faz comercialmente hoje? Não, cara, assim, eu produzo aquilo que eu sou. Eu não. O tipo de empreendedorismo que hoje em dia eu estimulo, que para mim é um empreendedorismo que reduz o risco do negócio, é um empreendedorismo onde você tem uma expressão de quem você é, ou do que você acredita, ou de quem você exterioriza o teu mundo interno em algo que as outras pessoas consigam acessar através de um produto ou de um serviço, que não é muito diferente da inquietação que um artista tem. Só que o negócio não é uma obra de arte, mas eu acho que é um suporte legítimo de expressão. Então, tudo que eu aprendi, tudo que eu li, tudo que eu metabolizei, eu coloco no meu lugar. Por exemplo, a minha ideia de política vem do Foucault de micropolítica. A, a maneira como eu penso a arquitetura vem dos anarquistas do Hacking do Não Lugar. Enfim, o teatro, a política, tudo isso me refinou, ou eu acredito que tenha me refinado como humano. Empreender Então, para ti é um ato político? não, não é um ato político, de Perfeito. jeito nenhum. Porém, ele, dependendo da maneira, a política ela acontece ponto a ponto para mim. Então ele pode ser um laboratório importante para a partir dali você desenvolver política. Perfeito. Empreender por si só não é um ato político. Nada por si só é político. O contato com uma outra pessoa é que ativa a chave política. Então vai depender muito da maneira como você trata o teu funcionário, vai depender muito da maneira como você trata o teu fornecedor, o seu cliente. Tudo isso, no final das contas, é política. É que a gente tem Perfeito. uma visão no país que o empresário é um sanguessuga, né? E, na verdade, grande parte das vezes é. Eu não estou te tirando... Ai, peraí. Aqui estão me falando assim, você se irrita quando me tiram de boy da elite? Ah, eu não me irrito, porque também às vezes as pessoas. Eu entendo, eu sou boy da elite mesmo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer meia culpa, eu vou falar que eu sou da quebrada? Olha a minha cor, olha meu óculos, olha a casa onde eu estou morando. Eu não vou dizer que eu não sou um boy da elite. Vou tentar fazer um simulacro de pequeno burguês com problema de consciência. Eu sou um boy da elite. Talvez eu tenha um pouco mais de consciência. Talvez eu seja um boy da elite um pouco mais esclarecido. Talvez eu tenha. Mas eu sou da elite. O que eu posso fazer? Eu devolvo o privilégio? Eu posso tentar compartilhar. Mas eu vou chego e falo assim: ó, Cosmos, eu não quero mais o privilégio, me coloca na quebrada. Não dá para você negar quem você é. Eu tenho a sorte de ter nascido circunstancialmente branco, homem e ser coberto de privilégios. O que eu posso fazer todos os dias é agradecer pelos privilégios que eu tenho, ter empatia por aqueles que não têm os mesmos privilégios que eu tenho e tentar de alguma forma diminuir a quantidade de privilégios que eu tenho para que mais pessoas tenham o gosto saboroso de ter os privilégios que eu tenho. Não oprimindo os outros já é um ótimo começo. Agora, pagar de mano de quebrada, eu não posso fazer isso, né? O que eu posso fazer? Sou boy da elite mesmo, eu vou fazer o quê? Vai me chamar de Facundo, playboy? Me chama de playboy. O que eu posso fazer? Não posso fazer. Vou negar isso? Eu acho que é um pouco redutor, mas beleza. Às vezes as pessoas têm essa necessidade de reduzir o outro, né? Facundo, eu tava querendo para outro caminho, mas isso aqui tá tão rico, tá tão legal que eu queria dar uma investida dessa última relação. A gente tá vendo nesses últimos um ano e pouco, meses, uma atuação forte, uma relação próxima do governo com o setor empresarial, com o setor financeiro, e você via
você teve a reforma da Previdência, com o mercado financeiro, o mercado empresarial apoiando, e daí vem alguma reforma que pode ser positiva para o país, mas algum setor vai pagar mais e uma postura totalmente arisca por parte de uma elite nossa. Agora, no coronavírus também, uma postura por parte do empresariado que, tipo, abre tudo e foda-se. O Brasil não pode parar. Você acredita que a gente tem uma... Como que você vê essa condescendência de uma elite letrada que a gente tem aqui em São Paulo, que tem no Brasil, e a visão deles sobre o mundo? Porque parece que tem uma certa contraposição a isso. Não entendi a tua pergunta, perdão, Matheus. Que é a É, condescendência da nossa elite letrada, da nossa elite da intelectual? nossa elite, como a gente está falando agora, uma falta de um pensamento para o Brasil, que você trouxe toda uma visão holística que está presente no seu negócio, de relação com os funcionários, e a gente vê às vezes a necessidade de algumas reformas que mexam até com a própria classe empresarial. Agora, na crise do coronavírus também, esse negócio abre e não abre, e é meio que uma postura abre, foda-se, deixa o pessoal morrer. Como que você vê Cara, isso? as elites desse país são a causa da gente estar nessa situação. A causa não é do Bolsonaro. O Bolsonaro é só uma consequência das nossas elites. A gente é uma elite historicamente repugnante. Olha, eu vou te falar, um dos poucos preconceitos que eu tenho na vida é com relação a rico. Até tenho vergonha de falar isso, mas quando a pessoa tem muito dinheiro, eu tenho. Me dá um certo. Não sei se é porque eu sou filho, neto de comunistas, e eu sou empresário também. O Uhum. problema é que, assim, a elite nesse país, ela é extrativista. Fazer dinheiro, uma vez que você nasce no privilégio, fazer dinheiro se reproduzir com dinheiro é relativamente simples. A gente não tem mobilidade social no país. A gente tem trabalho em castas. Eu mesmo que sou de uma família de pai e mãe de classe média baixa, que morei na Santa Cecília, num apartamento de 60 metros quadrados em 6 pessoas, eu sou privilegiado. Né? Sou branco, sou homem, só nisso já me coloca, e moro no centro, só isso já me coloca à frente meritocracia o cacete, isso já me coloca à frente de 99% da população brasileira. E além de tudo, minha mãe trabalhou como secretária nos colégios para que eu me educasse, eu era esforçado, portanto tinha bolsa. Uhum. Então, ainda assim, apesar de ter nascido privilegiado, eu consegui manter o privilégio com esforço próprio. Agora, a elite que a gente tem nesse país é repugnante porque ela nasce dentro do berço esplêndido, bota seu dinheiro para procriar com o dinheiro, pensa só na tradição, na família e na propriedade, não tem nenhuma visão de longo prazo com relação ao mundo, não consegue pensar além do seu condomínio fechado e se protege e declara guerra de classes a todo mundo que está à sua volta. Por quê? Porque ela explora, ela tira energia do Brasil e depois vai gastar em Miami. Todo mundo é assim? Não, nem todo mundo é assim. Mas quase todos são assim. E muitas vezes Quase todos têm uma agarrado no impressão na próprio merda. Estado, né? Exatamente, mas o que é isso? Eu não acredito mais em democracia. Eu não acho que o que a gente tem aí é Isso que a gente está vendo hoje, por exemplo, a gente acabou de perder mais um ministro da Saúde. Para mim, isso é entretenimento barato. É um teatro de horrores. Não é mais política, entendeu? É entretenimento ruim. Infelizmente. Porque aí todo mundo bate panela, todo mundo grita, todo mundo fala Bolsonaro assassino e o caralho é quatro. Isso é um teatro de horrores. Isso já não é mais política. Escapou do campo da política há muito tempo. E dói saber que esse senhor que hoje ocupa o Planalto, que hoje ocupa o lugar onde ele se encontra, ele é a manifestação da nossa tosquidão, que pode ter sido historicamente produzida ou não. Mas ele representa o povo brasileiro na sua tosquidão e na sua mais absoluta. E eu não estou falando que a gente é naturalmente assim. Essa tosquidão e essa ignorância ela foi produzida durante muitos e muitos séculos. Para a gente não pensar em amanhã, para a gente pensar só no nosso próprio umbigo, para a gente só Deus acima de todos e pátria acima de todos, ou sei lá o que seja, entendeu? Então, quando a gente falava que o Brasil era um país do futuro, na verdade a gente está entrando num tempo onde o país é um país sem futuro.
Por que você não vai embora então, argentino desgraçado? Se você não confia mais nisso aqui, por que você não vai embora? Porque eu tenho uma filha que é brasileira. Porque porque eu me naturalizei brasileiro e porque eu não vou desistir. Eu não vou embora. Vão ter que Você me gosta do engolir Brasil? daqui. Gosta de São Paulo? Eu amo, se eu não amasse, porque ainda sou privilegiado a ponto de que se eu quisesse ir embora, eu acho que vivendo uma vida muito pior comparada com essa que eu tenho aqui no Brasil, eu poderia me mandar, mas eu não quero de jeito nenhum. Eu quero morrer aqui em São Paulo. Eu amo essa cidade. Essa cidade e eu nos fundimos, assim. Eu sou São Paulo, São Paulo. Não estou falando do tempo do tipo Gola atrás, São Paulo. Não, eu e a cidade, a gente vibra de uma maneira quase simbiótica. Óbvio, eu não vou embora daqui. E eu vou ficar declarando guerra bolsonarista, e vou mandar nego tomar no cu, e vou brigar, e vou xingar, e vou tentar converter voto. Porque essa guerra está perdida, mas a batalha vai ser diária. Concordo Eu não- plenamente. Eu apoio e, é, diariamente. e aí é isso, cara. É isso. A vida é muito louco, porque se você vê a coisa de uma perspectiva maior, a gente está lutando contra a entropia todos os dias. O fim dessa história é a morte. Mais cedo ou mais tarde é a morte. Eu não quero uma vida de sossego. Às Você se vezes alimenta falam, pelo caos, de certa forma. eu quero a pancadaria, mano. Tá no meu nome. Eu não me chamo de guerra à toa. Então é isso, cara. Eu preciso. Eu não. Pra ir pro confronto, vamos pro confronto. É pra bater boca, vamos botar. Você vai ralar a mão na minha cara, eu vou quebrar todos os teus dentes. É assim. Eu não aguento mais essa via pacífica da nota de repúdio. Morrem 1.000 brasileiros por dia. Vamos criar uma nota de repúdio. Cortês. Manda ela selada pro Facínora que está ocupando a presidência. Não, Não dá, cara. Já deu. Entendeu? Então agora, para mim, é a lei do talião. Mas isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu acho. A gente está vivendo. Eu acho que a gente vive uma falta de solução, porque a gente não sabe o que fazer com esse cara. E claramente ele nos derrotou assim de cima a baixo, porque não tem mais para onde ir. Não tem mas eu acho mais que é. escândalo. Não tem mais escândalo. Imagina que a Dilma sofreu um impeachment, que foi um golpe por causa de uma pedalada fiscal que tinha sido feito por todos os presidentes antes dela. O cara claramente fala assim: oh, eu vou trocar a PF porque vocês estão perseguindo meus filhos que são milicianos. O cara fala coisas que no dia seguinte. Ele fala: não, eu não falei que eu ia fazer um churrasco na, na minha casa para 3.000 pessoas. Mas não, você disse ontem, tá gravado. Não, eu não disse, fake news. Cara, virou Perfeito, assim uma coisa. perfeito. E aí, o que a gente faz do nosso lado? E esse cara, eu acho o Bolsonaro genial. Infelizmente, eu acho ele genial, porque ele conseguiu imantar a nossa raiva. Ele só faz a gente passar raiva. Eu sinto raiva todo dia. E a minha raiva me potencializou, porque eu não sei fazer mais nada além de ficar compartilhando Bolsonaro genocida nos meus stories de Instagram. Eu tô completamente imobilizado pelo ódio que eu sinto desse cara. Mas o ódio, ele é destrutivo, ele não propõe um outro futuro. E nem a esquerda ou os humanistas conseguem olhar e falar assim, olha, vamos parar de competir aqui entre nós e vamos formar um bloco para construir uma alternativa sólida e a esse mundo. Vamos construir um... Não, sabe por quê? Porque os humanistas ficam o tempo inteiro. Não, mas você não é de esquerda. Não, mas você que não é de esquerda. Não, aí, ó, sabia que não era de esquerda. Um fica acusando o outro de ser menos de esquerda do que ele A é. mesma coisa acontece no meu campo. Você não é liberal e é a briga sectária que não permite o pessoal se juntar. Quando a gente vê que tem um problema muito maior, né? A diferença é que uma Meu, parte do meu campo aqui passa um pano meio feio pro presidente. então, cara, mas é que aí é que tá. Esse presidente, na verdade, desculpa, eu não tô querendo. Não, fica à vontade, tá Não tô muito querendo te bom, tá muito apimentar, bom. não, tá?
Mas Fica à ele está a vontade. serviço, cara, eu sou um capitalista, eu quero deixar isso bem claro, tá? Eu sou um capitalista. Eu não acredito em comunismo. Acho que o comunismo nunca foi implantado na história. Eu sou doutor em ciência política. Então eu acho não. Eu afirmo, nunca tivemos comunismo nesse planeta. O que tivemos foi um socialismo de quinta categoria, e ainda assim que derivou muito rapidamente para uma ditadura, tá? Então Perfeito. eu não acredito. O comunismo ele depende, e aí as pessoas confundem socialismo com comunismo. Ele, para mim, depende de um homem que ainda não nasceu e que provavelmente não vai nascer porque somos fruto do capitalismo. A gente faz o capitalismo e o capitalismo nos faz, tá? E eu digo mais: qualquer socialista que fala o capitalismo precisa acabar, provavelmente não está disposto a pagar pelos 3 bilhões de pessoas que morreriam se o capitalismo acabasse. Porque o capitalismo ele está completamente cruzado com nossa Constituição. Não é impossível você trocar de sistema de troca sem morrerem milhões ou até bilhões de pessoas. Então, todo o capitalismo que fala a morte do capitalismo, meu amigo, você não vai gostar de ver a morte do capitalismo. Porque a morte do capitalismo são hordas vindo das margens tentando comer gente no centro viva. Entendeu? Você não vai gostar de desordem. Quer ver o fim do capitalismo? Espera ficar 2 dias sem luz. Deixa uma cidade grande ficar 2 dias sem luz. Vê o que acontece se um supermercado fica 2 dias desabastecido. Você vai ver como o fim do capitalismo não é aquele jeito Hakuna Matata como você imaginou que seria. Então Não é ninguém essa está disposto a pagar idealização. pelo fim do capitalismo. Hã? Não é essa idealização. Não existe. Agora, tem que existir, porque eu sou privilegiado, tem que existir um jeito onde 40 pessoas não detenham 50% da riqueza mundial. 400 bilionários têm acho que 60% do PIB mundial. Não dá para encher Boeing o número de pessoas que detêm riquezas, que tem que ter algum jeito da gente não esgarçar tanto a desigualdade social, porque o capitalismo vai romper. Entendeu? Então eu não sou contra dinheiro. Eu também tampouco sou contra privilégio. Eu adoro os meus. Entendeu? Só que eu sou. Para eu manter os meus privilégios, eu preciso perder alguns anéis. Porque senão eu vou acabar perdendo os dedos. Entendeu? Perfeito. É tão simples quanto isso. Então eu não sou socialista, eu não sou comunista. Eu acho que o Estado tem que ser pesado sim, porque em alguns lugares ele tem que ser pesado, porque se você for depender de corporação, eu trabalhei em corporação muitos anos, e a corporação só vai maximizar sempre o lucro, em detrimento muitas vezes do serviço prestado, em detrimento do meio ambiente. Então, em áreas fundamentais como saúde, educação, segurança, eu acho que nessas áreas fundamentais o Estado tem que ter uma mão pesada. Eu não acho que o Estado tem que regulamentar o mercado, mas eu acho que ele tem que impor regras claras. Caso contrário, o mercado é hackeado o tempo inteiro pelos bilionários que conhecem como funciona. Por que em tempo de quarentena, você acha que o Jeff Bezos ganhou 20 bilhões a mais? Enriqueceu em 20 bilhões de dólares durante a quarentena. Os grandes bilionários ganharam fortunas durante a quarentena, enquanto milhares e milhares de pessoas estão morrendo. Então, cara, eu acho que a gente precisa de um outro, não trocar de sistema, mas dar um reboot nesse game e começar com umas regras mais claras, porque deixar a mão invisível do mercado regulamentar tudo não funcionou. Perfeito. Terça-feira, eu fiz uma live com o Marco Lisboa e a gente falou muito sobre isso, né? Sobre as caricaturas que você acaba tendo, de só o mercado resolve, só o Estado resolve. E no final tudo tem um arcabouço complexo para a gente resolver esses problemas, até nessa questão de desigualdade. A gente não é pobre e desigual à toa. Mas pensando aí na questão dos seus negócios, e muito na relação de transformar a cidade, como que foi começar a empreender no centro, que é uma região onde fica evidente alguns problemas sociais graves que a gente tem em São Paulo, e chegar lá, não, vamos reviver a Augusta com Vegas, vamos pegar o Teatro Municipal e colocar alguma coisa, e de certa forma trazer uma região que tem a sua beleza, levar para as pessoas essa beleza, mas também levar essa parte que não é tão bela
E como que você lida com isso? Cara, eu acho que a beleza é entediante às vezes. A ideia clássica da beleza é entediante. Eu acho São Paulo muito mais bonita que Paris, por exemplo, que tem aquela beleza clássica, simétrica, homogênea, previsível, instagramável. Eu, por exemplo, eu gosto de picho, o que se chama de sujeira, da arquitetura eclética. Eu extraio beleza dessa imperfeição. Então, isso não é estetizar a pobreza, Uhum. porque tem aquela coisa, aquele olhar meio Sebastião Salgado para a pobreza. Tá ali o cara comendo, morrendo de fome, comendo arroz todos os dias, aí você tira uma foto PB linda, faz uma grande ampliação e vende por US$ 100.000 para o ricaço colocar na sua sala. Isso para mim é estetização de pobreza. O que muito poeta também de esquerda faz com relação à pobreza. Mas eu acho que se você ir, por exemplo, para uma Augusta e entender que aquela rua ela sofreu transformações históricas e que você está chegando num momento que você não pode negar a história dela. Quando eu cheguei na Augusta, eu não queria que a rua deixasse de ter o ecossistema que tivesse. Por mais que fosse cruel, por mais que fossem mulheres se prostituindo, que eu acho não moralmente, moralmente eu não julgo, mas socialmente eu gostaria que essas mulheres não precisassem se prostituíssem só no caso delas quererem isso, E não por uma sabe? necessidade, né? Não por uma necessidade, mas porque eu quero ser uma prostituta e essa é a minha escolha. Eu acho bastante feminista, inclusive, você pegar e falar: olha, não vou julgar uma mulher pelas suas escolhas. A sociedade julga. Uhum. Às vezes ela vai para a prostituição, enfim, porque ela é empurrada para isso, porque ela está numa situação muito desvantajosa com relação aos homens dentro de uma sociedade. Enfim, eu não queria empurrar aquela sujeira para debaixo da ponta do carpete e falar: não, agora eu quero a Augusta limpinha. Eu preciso olhar para aquilo com respeito. Eu preciso também que aquele novo ambiente me respeite. Está acontecendo uma coisa muito bonita agora no Teatro Municipal. Lá em volta do Teatro Municipal tem muito morador em situação de rua, né? E quando entrou essa pandemia, eu não gosto muito do marketing de caridade, sabe? Aquele que você distribui comida na rua e fala: olha como sou bonzinho. Vendeu uma Distribuindo. máscara R$ 150 para dizer que está distribuindo outras aí. Não, ou distribuir comida na rua e falar: olha como a gente é foda. Entendeu? Mas é óbvio que quando entrou a pandemia, pô, eu tenho cozinha. Eu tinha acesso, pô, eu podia comprar comida a granel. Eu tinha estoque e eu tinha 4 ou 5 pessoas dispostas a correr o risco e cozinhar para a população de rua. Vamos aí, né? Então a gente começou a fazer marmita para distribuir na rua e não falar nada nas redes sociais, porque eu falei: olha, é isso. Qualquer virtude ela precisa ser tímida. Vamos ficar aqui na nossa. O Gabriel, que é o cara que é meu braço direito e esquerdo, que é o cara que trabalha do meu lado todos os dias, e a Daniela, que é minha supervisora de cozinha, foram para frente e começaram a fazer marmita, 300 marmitas por dia, 400 às vezes, e distribuídas todas na frente do municipal. Eu fui 2 ou 3 vezes com eles. Eu também não estava aqui. Amanhã, se bobear, eu vou de novo. Mas eu comecei a pensar, cara, aquela população de rua que às vezes fica sentada nas escadarias do municipal são parte do municipal. Eu estou explorando um bem público quando eu estou ocupando eu estou usando para interesse financeiro próprio um bem que é de todos da cidade. Quando entra uma pandemia como essas, eu não tenho o direito de não, de alguma forma, tentar mitigar a dor que está acontecendo no meu entorno. Por quê? Porque essas pessoas em situação de rua, hoje elas veem o carro do Gabriel e já fazem fila indiana na frente. É muito louco. A gente passa, eu vi isso com meus próprios olhos. A gente distribui bem na frente do municipal. Aí você tem que dar a volta no quarteirão, né, para chegar na frente do municipal. Uhum. Quando a gente passava de um lado, naquilo que a gente parava na frente do municipal, já tinha uma fila indiana de 200 pessoas, organizada milimetricamente. E essa população, ela está ali. Não é porque ela escolheu estar ali. Ela não tem outra. Não tem escolha. Ninguém escolhe ficar na rua.
Não, ela tá ali porque é uma tragédia pessoal que aconteceu com cada um daqueles humanos. E muitos deles sabiam que a gente era do Arcos, que a gente era o restaurante do municipal. Então, da mesma forma como a gente, no momento de fragilidade, tem que protegê-los, eu tenho certeza que se a gente estiver no momento de fragilidade, vão nos proteger também. Perfeito. É porque é um ecossistema, entendeu? É tudo a mesma coisa. Eu não posso fingir que não existe. Eu não posso tampar o nariz e querer só a beleza do municipal. Eu tenho que encarar a população de rua também, em toda a sua dor, em toda a sua injustiça, em todo o seu absurdo. E eu tenho certeza que, por exemplo, se alguém tentar invadir o Arcos, e se um morador em situação de rua vê isso, ele vai tentar dissuadir essa pessoa. Porque ele sabe que no momento que ele estava, infelizmente, se ele conseguir sair dessa situação, porque eu acho que muitos não conseguirão, ele vai falar, porra, os caras olharam pela gente ali atrás, entendeu? Uhum. Eu não posso negar isso, cara. Então, a beleza de um municipal, com toda a sua cultura e com toda a sua arquitetura, e a feiura de você encontrar pessoas em situação fragilizada na rua, elas fazem parte de um mesmo território. E esse território, eu não queria que essas pessoas estivessem na rua. Eu queria poder até eventualmente fazer alguma coisa por elas, mas eu não posso porque eu não sou poder público. Entendeu? Eu não tenho as ferramentas necessárias para isso. Já que eu não consigo mudar a realidade triste dessas pessoas, no momento de fragilidade eu preciso pelo menos ter consciência de que eles estão passando por um aperto e, sei lá, cara, de algum jeito tentar amenizar isso. O que é tão pouco, porque no final das contas eu só posso. Eu tenho vários embates com isso. Eu acho que muitas vezes eu posso estar só prolongando um sofrimento, sei lá. Mas é Pelo, difícil, cara. É difícil. pelo que eu entendi, você gosta muito dessa mistura que a gente vê no centro, do novo com belo, do sujo com limpo, de todo esse sincretismo, e eu também gosto muito. Mas entrando numa parte mais urbanística e operacional, a gente vê uma série de prédios abandonados, né? Que podiam ser usados para moradia, seja moradia popular, seja para mercado de alto padrão, e por uma dificuldade burocrática muito forte, lei de acessibilidade, é, falta de conversa de tombamento com bombeiro e tudo mais, a gente acaba desperdiçando esse estoque de capital físico que a gente tem lá. Quais que foram as dificuldades em todos os empreendimentos, Cinejoia, Bar dos Arcos, de pegar um prédio antigo e adequar tudo a isso? Foi difícil? Você viveu essa dificuldade na pele? Ah, cara, não. Eu acho até bom pegar um imóvel histórico, sabia? Por algumas razões, assim. Primeiro que é o lugar mais baixo, porque um proprietário de um imóvel histórico normalmente está fudido, né? Vai ser difícil alguém querer pegar aquele imóvel. E segundo que ele apresenta uma história pregressa para contar. Então eu faço brinco de meio de futuro do pretérito, sabe? Eu projeto para frente, mas conto a história de trás e tento encontrar essa história no contexto presente. Tem horas que me limita um pouco, eu sou um pouco apavorado pelo excesso pela página em branco. Então, o fato de eu estar num imóvel histórico, eu já tenho essa narrativa que eu vou contar do negócio já delimitada. Eu posso extrair elementos estéticos dessa narrativa original para redimensioná-los no presente. Então, trabalhar com imóvel histórico, para mim, cara, é o meu jeito de fazer as coisas. Dificilmente eu consigo fazer alguma coisa. Altar, acho que é a primeira vez que eu faço alguma coisa que é uma arquitetura própria. E não me aproprio de uma arquitetura, porque eu também nunca tive um negócio que fosse meu, o espaço, né? Então, eu acho que é isso, cara. Eu gosto das limitações que o imóvel histórico me dá. Eu acho gostoso trabalhar com de tentar, porque é muito louco, né? Eu vivo isso, por exemplo, no Sinipiranga. Arquitetura não é arquitetura, cara. Arquitetura é envelope de gente. E é muito louco você entrar num lugar e sentir as vozes, os gritos, as risadas, os choros, as emanações ainda grudadas nas paredes, entendeu? Eu entro no Sinipiranga, tem uma coisa muito foda no Sinipiranga, que os degraus são de mármore. E a Uhum. ponta do degrau está desgastada.
porque é na ponta que você pisa para acessar o próximo degrau. E só a ponta está desgastada. E aí eu passo a mão e fico pensando que para você desbastar a mármore, foram milhões de passadas. Milhões de paulistanos pisaram ali e criaram aquele dente no mármore. E Uhum. eu tenho vontade de cortar aquele mármore e levar para casa como se fosse uma obra de arte original do Duchamp. De tão bonito que é aquilo. E eu falo, cara, eu olho assim a minha volta e falo, as pessoas amaram. Teve gente que transou aqui dentro de um banheiro, porque estava apertado e não dava para ir para casa, para casa. Provavelmente transaram aqui dentro, provavelmente morreram aqui dentro, provavelmente se apaixonaram aqui dentro, provavelmente. E eu consigo entender que aquilo era um palco para dramas existenciais os mais profundos, entendeu? É Isso se muito louco. reflete no produto final, toda essa história que você vai vivenciando com o ambiente? Cara, a mensagem depende Porque muito eu, da. como cliente, sinto, entendeu? Eu, na outra ponta, consigo sentir, de certa forma, isso. Mas eu não faço para os outros, né? Eu faço para mim. Se as outras pessoas, no final das contas, gostarem de alguma parte daquilo que eu gosto, a sorte é minha. O negócio vai dar certo. Mas eu não faço tentando agradar os outros. Eu não tô no ramo de tentar agradar todo mundo. Entendeu? Eu tô, eu tô aqui para, sei lá, eu posso. Tem gente que fala que eu sou arrogante. Tem gente que fala que eu sou. O mais comum é me chamarem de arrogante. Simplesmente porque eu não sou mal educado quase nunca. Porque eu também não estou me importando em fazer média, entendeu? Você não paga minhas contas. Por que eu. Sim, eu vou ser absolutamente educado com quem é generoso comigo. Mas se uma pessoa já chega me dando pedrada, sem me perguntar a razão, se ela gosta, se ela não gosta, se ela vai entrar no bar dos arcos e falar isso aqui é uma merda, se ela vai entrar no joia e vai falar que absurdo que fizeram, pô, amigão, o mundo tá aí, pode ir lá e faz melhor e me chama. Entendeu? Eu vou adorar ser consumidor daquilo que você faz. É muito fácil a crítica, né? A crítica é tão impotente muitas vezes. Eu já fui esse crítico. Eu entendo as pessoas. Na minha fase mais infeliz, eu era um tremendo crítico. Eu ficava falando, você escreveu errado, bem coisa de gente escrota, sabe? Ou ficava usando ironiazinha, ou ficava acusando os outros. Eu não entendo. Se você não gosta, você vai uma vez, não volta mais. O que eu posso te garantir, Matheus, eu fiz o meu maior, eu dei o meu melhor, eu fiz o meu maior esforço, eu tentei o máximo que eu podia. E o meu esforço foi muito sincero e muito condizente. Eu levo minha filha para aquele lugar, eu gosto de comer lá, eu gosto do ambiente que eu montei, eu gosto da trilha sonora, eu gosto de tudo, cara. Eu fiz o meu melhor. Se eu não conseguir te agradar, desculpa. Talvez eu não consiga ser tão refinado quanto você é. Desculpa. Foi mal. Eu fiz o meu melhor, cara. Então você vai ter que consumir algo de alguém que seja mais refinado do que eu sou. Só frequentar restaurante com 2 estrelas Michelin e comer no sul da França. Ou ir todos os dias na Casa do Porco, que tem um produto certamente melhor do que o meu. Eu fiz o meu melhor, cara. É isso, paciência. Indo para a penúltima pergunta, que estamos aqui nos 10 minutos finais da live. Como que você sente o impacto? Vídeo jóia ali, pegar um cinema que está deteriorado, reconstruir e trazer vida para o lugar. Como que você sente que isso impactou o entorno? Tanto para o bem, no sentido de a gente estar falando de melhoras que você tem ali no ambiente, e como para o sentido negativo, das resistências, do não no meu quintal, a gente não quer um bar aqui, a gente não quer uma balada aqui. Como que você vê essa relação da mudança no empreendimento no entorno ali do meio? Normalmente muda muito. A gente joga uma luz, né? Onde se o lugar era meio sombrio e a vida proliferava naquela sombra, quando você joga um holofote, não vão gostar de você ali. Eu me lembro do caso do Mirante. O lugar era uma boca de crack antes de eu entrar. E as pessoas que moravam nos prédios em torno do Mirante
de uma determinada maneira, estavam confortáveis com isso, porque o crack é invisível, né? O crack invisibiliza. Ele não é invisível, mas ele invisibiliza. Então, o fato da gente ter moradores ali, ou pessoas em situação de dependência química na Paulista, que tem uma rede muito grande de pessoas em dependência química de crack, comprando crack no que era o antigo Mirante 9 de Julho, desde que elas fizessem isso com muita discrição, pouco incomodava. Quando eu troquei o, o comércio de crack por comércio de álcool, e olha que o lugar não era. O lugar era público. Não cobrava para entrar, você podia sentar e não consumir absolutamente nada. E qualquer produção cultural que eu colocasse ali era gratuita. Eu nunca cobrei entrada para o Mirante, inclusive fazia qualquer apresentação na laje, eram abertos para o público, exibição de filmes, São Paulo S.A., tanta coisa que a gente projetou e tantas bandas que a gente colocou ali. Cara, era um inferno. Não, porque você passou da música até as 8 horas da noite. Eu falei, eu sei, mas era gratuito. E eu não estava falando que eu estava projetando música às 10 à meia-noite. Era até às 10 horas da noite. Eu seguia todos o que a Protocolo. legislação pedia. E, hã? Não, nada. Enfim, Desculpa. né? Você viver em público é esse embate constante de vontades. E a gente tem. A gente, como, como brasileiro, eu arrisco a dizer que a gente não tem muito em vista o bem público. Outro dia eu vi uma estatística que me deixou meio chocado, assim, mas que eu acho que me explicou muito sobre nós, como povo. Ou uma pessoa que tem Covid no Brasil transmite para mais três, enquanto que uma pessoa que tem Covid na Alemanha transmite para 0,8 pessoas. Por que isso? Porque a gente não tem noção, não é à toa que as nossas taxas lógico, mais uma vez por causa da desigualdade social e do trabalho informal, mas também porque a elite não se importa em fazer festinha em casa e falar foda-se a vida, entendeu? A gente não De tem certa dimensão da forma, coisa pública. A gente por não um tem lado, assim, um impacto dimensão. positivo. Não, o que eu estava querendo te dizer é que a gente não tem dimensão do público, especialmente em São Paulo. A gente tem poucos parques, super shopping center sempre foi confundido com Fechado. espaço público e não é, sempre viveu em condomínio. Então a gente não tem muita dimensão da coisa pública, sabe? A gente é muito embolhado. E nesse sentido, talvez porque a gente não exercita o público, a não ser na praia, no Rio de Janeiro, onde aí você tem um encontro, e o público é o lugar do conflito, é o lugar do desconforto, é o lugar da negociação. Como a gente não exercita o espaço público, toda hora a gente confunde o meu direito à propriedade privada, independentemente do direito do outro usufruir de um espaço público ou da sua propriedade privada também. Condomínios são muito testemunha disso também, são espaços também de conflito permanente. A gente não tem muito essa ideia do todo, a gente só tem a ideia da parte. Perfeito, perfeito. Mas aí, entrando agora aí para a última pergunta, se você tivesse um poder, uma onipotência ali, meio limitada, para fazer uma mudança na cidade de São Paulo, qual que é o seu sonho para a cidade? O que que você vê que a gente precisa aí nesses próximos 20 anos, vendo a situação do centro e tudo mais? Qual é o seu sonho para São Paulo daqui a 20 anos se você tivesse todos os instrumentos? Puta, cara, pra gente consertar os nossos problemas, não tem uma varinha mágica. Teria que ter vontade política de muitos lados diferentes, inclusive por parte do empresariado. Eu, se eu pudesse pedir qualquer coisa, sim, magicamente, seria reduzir a desigualdade social. A gente, enfim, mas é difícil ter esperança, cara. É difícil ter esperança, porque
E, mais uma vez, não é porque somos naturalmente maus, entendeu? É da mesma forma como eu não passo pano para racista, mas eu sei que atrás de qualquer racista tem um pai que era racista. Racista não nasce na racista. O racista é produzido racista. É a mesma coisa com homofóbico. Homofóbico, ninguém nasce. A homofobia não está no DNA. A homofobia é ensinada. O racismo é ensinado. E a nossa capacidade de invisibilizar as pessoas mais frágeis e de reproduzir mecanismos de fascismo, ela é ensinada historicamente, culturalmente. E ela é reproduzida todos os dias. Não tem como consertar isso. Se não consertar a origem de todos os problemas, que é a desigualdade social. Só que a desigualdade social, como se conserta? Com mais Estado no lugar certo. Mais Estado representa mais imposto. Representa taxar grandes fortunas. Só que o Estado não existe mais. Ele está só a serviço das corporações e dos interesses financeiros e dos bilionários. O Estado é só uma casquinha, é um títere, é uma casquinha de mentira. Quem manda nesse país são os multimilionários, os detentores do que se chamava antigamente de meio de produção. Não tem nenhum interesse de mudar isso. Por quê? Eles não vivem no Brasil, eles vivem em Miami. Eles usam o Brasil para minerar. Que 3 lives que eu fiz essa semana, né, das 3 lives que eu falei, esse assunto entrou de uma maneira também de perguntas totalmente diferentes, e pessoas com visões totalmente diferentes, estéticas totalmente diferentes, têm o mesmo diagnóstico. É engraçado essa visão que o patrimonialismo ele vai se mantendo de uma forma... Às vezes o diagnóstico e a solução é diferente, mas a visão é muito clara para todo mundo. Eu acho que a gente não vive numa democracia, a gente vive numa plutocracia. Não é mais uma democracia há muitos... Eu não sei nem se a gente chegou a ter uma democracia. Sendo muito sincero, não é problema do Bolsonaro, e tampouco era problema do Lula, e tampouco era problema do FHC. A gente foi reproduzindo essa frágil democracia que acha que nos dá o consolo de achar que estamos participando de alguma coisa porque a gente aperta um botãozinho a cada 2 anos. Está muito longe disso. Facundo, vai estourar o nosso tempo aqui. Fiquei muito feliz com a live. Assim, saio energizado agora para essa sexta-feira à noite. Acho que a gente conseguiu fazer uma boa conciliação entre os netos de um radical e de um peronista aqui. Muito bom o papo. Bom, legal, cara. Obrigado por você me ouvir, viu? E obrigado para todas as pessoas que nos ouviram. Que bom, cara. Foi muito bom. bom. Obrigado mesmo por você me ouvir. Agradeço todo mundo que acompanhou a gente aqui até agora. Vamos continuar. A live vai ficar agora no IGTV e a partir de domingo vai estar disponível no YouTube. Perdão? Todas as lives agora você consegue salvar direto no IGTV? Salva direto. É mesmo? Que bom, não fica mais só 24 horas. Não, fica de eterno. Que bom, cara. Que era muito chato. A partir chato de ontem começou. Anteontem começou. Ótimo. Então a live vai ficar aqui. A partir de domingo no YouTube e no Spotify, Deezer e Apple Music em formato de podcast. Procurem lá Mercado das Ideias. Sigam o Facundo. Me sigam para ver as próximas entrevistas. Agradeço a todos. Agradeço o Facundo. Bom final de semana para você. Para você também, Matheus. Se cuida.